graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, amém? Sou muito grato a Deus por estar aqui pela segunda vez. Eu estava olhando nas minhas histórias e registros, como diria o irmão Vanias, contar a história é bom, né? Eu estava olhando os meus registros, não são muitas as igrejas que eu faço conferência e volto, né? Algumas eu volto, algumas não, deve ter algum motivo, né? Mas aqui estou eu, pela segunda vez, com os irmãos, procurando trazer-lhes a palavra do Senhor. Agradeço muito a hospitalidade, generosidade, desde o aeroporto. Cheguei já na madrugada do sábado, bem pela madrugada. Lá estava o irmão Braz Santos, que é crente batista e deve estar no coral aqui sentado, se não está nas providências da igreja. Um homem honrado, né, que me recebeu, muito carinhoso. Foi muito bom conhecê-lo e encontrá-lo. Depois eu fui almoçar com o diácono Jairo, que está logo atrás do diácono Vanias. Fui muito bem cuidado, apesar do carro vermelho e preto ali, meio, né? E tal. Eu estava com o meu terno ontem vermelho e preto, perguntaram se eu era flamenguista. Eu falei, eu sou Santos, né? E os irmãos preservem o peixe, né? Com muita qualidade, porque o Santos, o símbolo é o peixe. Quando o irmão me recebeu, me chamou a atenção do diácono Jairo lá ontem, que o garçom passou com um peixe de 1 metro, assim, numa bandeja grande, né? Enorme, né? E passa aquele peixe enorme, um negócio grande aquilo, né? Não sei se uns 40 centímetros, 50, negócio grande. Pensei que o peixe estava vivo. E ele disse assim, tomba aqui. Aí eu falei, o quê? Aí o moço tombou aquele negócio na mesa, botou assim, pá, tomba aqui. Eu falei, o que é isso? Ele falou, tambaqui. Aí, assado, né, maravilhoso. No almoço foi piscicultura, né? Cultura de peixe. O almoço foi maravilhoso. Ficamos lá um tempão, frente a um mirante, o rio, né? Tá seco o rio, né? Mas gostoso a conversa. E à noite o irmão de piscicultura para agropecuária, né? Nós fomos à noite com Rubens para bovinos, suínos, né? Ovinos, cordeiros, né? E tudo que podíamos comer à noite ali. A esposa não estava conosco, mas a filha e o irmão Rubens recebeu muito bem, obrigado. Sei do trabalho que também a sua esposa realiza nesse final de semana e orei pela família dos irmãos ontem sobre esses aspectos também. Muita alegria, estou sendo muito bem cuidado e não foi diferente agora de manhã. Rever o irmão Gil Brás, que foi meu anfitrião já da última vez, foi um dos que mais caminhei junto, né? O que mais esteve perto comigo naquela última jornada, e quando vi o seu sorriso hoje, voltei naqueles anos gostosos, né, em que andamos juntos, e ele mantém contato, sempre mantém contato comigo, procura acompanhar, me acompanhou na minha internação de Covid, fiquei 12 dias no CTI, 95% do pulmão comprometido, os médicos disseram, já era, né, esse já está do outro lado, e quando eu acordei, eu digo, do outro lado está o senhor, eu estou aqui, estou firme, estou forte, e voltarei para a igreja de Jesus, porque estes homens oraram a madrugada toda por mim, os irmãos se lembram disso? Começamos a vigília às 8 horas da noite, 20 horas à noite, às 8 da manhã eu já estava curado em nome de Jesus. Estava sendo transferido para o quarto, os médicos estupefactos trocaram quase que a equipe toda, porque ninguém acreditava tamanho a cura que Deus realizou, e naquela manhã que eu fui para o quarto, minha família pôde me visitar e entrar, eu disse, a Deus seja honra, glória e louvor. Amém? Fique de pé, vamos abrir a palavra de Deus, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Ontem os irmãos se lembram que, como o servo de Deus trouxe um sermão, acredito que os irmãos tenham ficado bastante, assim, com os olhos arregalados sobre um sermão daquele num culto de aniversário, mas eu senti muito em meu coração que deveria ajudá-los, e como servo de Deus orando, não perguntei ao pastor, é importante dizer isso, o pastor me dá total liberdade, sempre foi assim, ele disse, o servo de Deus pregará aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu orei muito ao Senhor, orei mais de 60 dias, e já na semana, poucas antes da conferência, eu mandei a ele o projeto e disse, pastor, eu farei este tópico. Ele disse, não mudarei nada, o irmão siga naquilo que Deus colocou no seu coração. Ontem falamos sobre uma igreja bem doutrinada, falamos sobre uma igreja doutrinada e bem doutrinada com liderança qualificada. E atribuo uma igreja bem doutrinada com liderança qualificada, atribuo a isso o grande avanço, o grande êxito, a grande solidez de uma igreja. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido o desafio de quase 1 hora ontem aqui, pensando que uma liderança qualificada por Deus, abençoada por Deus, tem sim a autorização de Deus para ajudar, para consolidar, para fortalecer a igreja do Senhor que está entre nós. Hoje pela manhã eu decido com os irmãos orando, pregar com o tema Ecos da Verdade numa Terra de Mentiras. O tema é bastante diferente, eu acredito, não é? O irmão vai achar até então não compreensível já no título a mensagem, mas eu quero me desafiar a explicá-la nos 40 minutos que vão nos seguir aqui. Ecos da Verdade numa Terra de Mentiras. Vamos repetir para gravar o tema dessa manhã? Ecos da Verdade.
Os irmãos me acompanhem, por gentileza, a partir do verso 5 de Tito, para lembrar por onde passamos ontem e já a seguir eu vou continuar no texto de hoje. Voltando ao texto de ontem, Tito 1:5, assim diz a palavra do Senhor. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato e justo, piedoso, e deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Agora o texto desta manhã me acompanha a partir do verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Vamos repetir a expressão: para que sejam sadios na fé, todos juntos? Para que sejam sadios na fé. Irmãos, nada na Bíblia é sem propósito, nada na Bíblia é sem direção, tudo há um objetivo claro de Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, de orientar a igreja. Ele disse: para que sejam sadios na fé. Termina o verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Um embate, um terrível embate entre a mentira do versículo 12, de uma geração mentirosa e perdida em mentiras, e a verdade de Deus, de um Deus que não mente e não pode mentir. É uma grande batalha, uma luta espiritual, a mentira e a verdade, postas diante de uma grande geração, a qual nós serviremos, a qual nós abraçaremos, a qual delas seguiremos. Que Deus nos ajude nesta manhã. Ecos da verdade numa terra de mentiras. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, abençoa-nos aqui nesta manhã, que a Tua palavra santa e sagrada, que é lida da Sua igreja, já por si só tem poder e autoridade para manifestar do Seu Santo Espírito libertador, ó Deus, na vida de cristãos verdadeiros nesta manhã. Santifica a Tua igreja na verdade, santifica a Tua igreja na palavra, que possam os Seus filhos serem libertados do pecado, transportados de um reino de trevas para o reinado de Sua maravilhosa luz. Nós cremos no Santo Evangelho, nós cremos na vida de Jesus, nós cremos na obra salvadora, nós cremos no poder da regeneração, e assim pregaremos na autoridade do Seu Santo Espírito desta manhã. Assim oramos em nome de Jesus, e todos digam: amém. Louvado seja Deus. Podem sentar-se. Irmãos, já gastamos tempo suficiente ontem, eu creio que quase uma hora, dizendo aos irmãos que esta carta tem por autoria o apóstolo Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, um servo e escravo submisso ao Senhor, um apóstolo, verdadeiro embaixador da graça de Deus. Sabemos que o destinatário é Tito. A carta é destinada a Tito, um jovem pastor, o pastor convidado a assumir o pastoreio e a cuidar de todas as comunidades cristãs em Creta. Ele não é apenas o pastor de Creta, mas ele é o pastor coordenador, o bispo primaz de todas aquelas comunidades, constituindo e colocando nas igrejas de Creta, em pelo menos 4 grandes cidades, bispos que Deus nos deu o perfil, o modelo pelo qual esses bispos seriam identificados e apresentados como obreiros da igreja do Senhor. Por que Tito está lá? Porque na verdade Paulo sabe que Creta é uma terra muito difícil. Paulo sabe que Creta é uma ilha com gente com reputação vil. Eu destaquei ontem aquele triângulo da maldade, a Capadócia, a Cilícia e também os cretenses ou Creta.
O apóstolo Paulo vai nos citar aqui, irmãos, um texto extra-bíblico, um texto que ele empresta da literatura, da poesia e da filosofia daquele tempo. Eu já destaquei ontem esse versículo, os irmãos devem tê-lo visto aí, no versículo de número 11, porque não voltar a ele, né? O versículo de número 11, ele vai dizer, né? Perdão, 12, corrija. O versículo 12, ele vai dizer: foi um dos cretenses, um profeta deles, que disse. Aí Paulo abre aspas, cretenses sempre mentirosos. Quando o apóstolo Paulo cita este homem, profeta e poeta cretense, o apóstolo Paulo entende que ao dizer um profeta filósofo cretense da própria realidade daquela ilha, o apóstolo Paulo sabe que isso iria lhe chamar a atenção. O apóstolo Paulo compreende que os ouvidos dos gregos estão educados às filosofias dos gregos. Eles conhecem suas fábulas, por isso ele cita tanto fábulas judaicas quanto as mentiras ou a idolatria dos gregos, mas recorre o apóstolo Paulo a um filósofo. O irmão sabe que pesquisando fora do texto sagrado, você encontrará o homem que disse isso e é citado por Paulo. Ele se chama Epimênides. Esse filósofo vive 600 anos antes de Cristo, e como filósofo ele era tremendamente filósofo, místico e grego. Esse profeta, vivendo nos meados dos 600 anos antes de Cristo, ele nasce literalmente em Knossos, dentro da ilha de Creta, na maior cidade daquela região, ainda que Estrabão, outro historiador, usará endereço diferente. Ele escreve uma obra chamada Acrética, chamado Crítica, para nós em português. A obra Acrética é um texto citado e reconhecido pelo apóstolo Paulo por pelo menos duas vezes nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Eu acho importante que o irmão saiba disso, porque em cima dessa visão de trazer a vida comum ao texto e levar o texto, a mensagem do Evangelho, às pessoas comuns daquela ilha, isso nos ajudará a interpretar porque Paulo traduz o Evangelho com tanto vigor e com tanta força. Abra, por exemplo, Atos 17, por favor, Atos 17, 28. Atos 17, 28 diz assim a palavra do Senhor: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Atos 17, 28. Assim nos movemos, existimos, como disseram alguns poetas de vocês. A quem Paulo está se referindo? Eu não tenho dúvidas, a Epimênides. Esse texto está aqui exatamente naquele momento em que Paulo está chegando dentro do Areópago, está vendo todos aqueles deuses e todos aqueles altares de culto dentro de Atenas, e Paulo vai voltar o seu olhar ao altar do Deus desconhecido. Quando há um altar a um Deus desconhecido, Paulo traz a imagem do nosso Deus, aquele Deus, dizendo: há tantos deuses que vocês capturaram, há tantos sistemas religiosos que vocês abraçaram, mas eu quero ousar, Atos 17, 28, dizer a vocês que há um Deus que ainda vocês não conhecem, e um Deus que tem se revelado a vocês. E Paulo apela de novo a Epimênides, citando mais uma vez esse poeta cretense. Por que ele faz isso? Quem explica muito bem por que Paulo faz isso é Dom Richardson. Dom Richardson escreve uma obra, eu creio que você já leu, intitulada O Fator Melquisedeque. É um clássico entre os batistas, uma obra muito rica, que nós usamos muito na área do estudo de missiologia. Qualquer pessoa que fez mestrado em missiologia deve, por imposição, passar pelo Fator Melquisedeque. Dom Richardson, no capítulo 1, apresenta Epimênides. Ele conta lá no capítulo 1, no momento em que Atenas está debaixo de uma praga terrível e que está todo mundo morrendo, parece um Covid, não é um Covid-19, aquilo toma a população, aquilo toma as pessoas, está todo mundo morrendo, não é? Todos os sistemas religiosos de Atenas começam a buscar no Areópago, na colina de Marte, uma adoração. E eles vão aonde? Eles vão nos deuses. Quem eram aqueles deuses? Os deuses que os gregos capturaram de suas conquistas. Eles iam numa região e conquistavam, lá pegavam aquele deus, aquela divindade, colocavam no templo deles. Eles iam numa outra região, invadiam aquela cidade, dominavam o seu povo, subjugavam sua cultura, buscavam o seu deus e colocavam no templo. E depois de anos de conquistas do grande império grego, aquele lugar, as colinas de Marte, o Areópago, está tomado de divindades. E eles vão orando, mas a praga não cessa, o mal não cessa e a população continua morrendo.
Então alguém tem a ideia e diz assim: chama o grande filósofo de Creta, Epimênides, que ele vai nos ajudar a pelo menos entender o que estamos passando. Epimênides sai da ilha de Creta, vai a Atenas, e lá chegando já entendeu, disse: olha, há um Deus que não aplacou sua ira contra nós. Foi isso que o filósofo disse. E a população perguntou: o que fazer? Ele passa um tempo em meditação e diz assim: peguem algumas ovelhas, e bastante ovelhas, deixem a noite inteira, ou melhor, o dia inteiro sem comer, e depois vamos soltá-las aí por esta colina de Marte, por esse lugar onde estão os altares, e vamos deixá-las pastar com bastante fome. Elas tinham que ser guardadas sem alimento e depois soltas. E ele disse, por sua experiência, que ovelhas que estão com muita fome, elas chegam a comer o dia inteiro e não vão parar até que estejam saciadas. Mas ele disse: se algo diferente acontecer, isso deverá nos chamar a atenção. Ele disse: se a ovelha ali naquela região onde ela está pastando se ajoelhar, ou se ela se prostrar ali, vocês devem marcar o lugar e separar a ovelha. Ela será sacrificada no lugar onde ela se prostrou, e ela será ali será montado um altar, ela será sacrificada a este Deus a que ainda não conhecemos, a este Deus que queremos aplacar e que não atendeu ao cessar dessa praga. Assim fizeram, soltaram as ovelhas, elas começaram a se ajoelhar, algumas delas, e ele falou: marque a ovelha, marque o lugar. Irmãos, naquele dia foram montados centenas de altares ao Deus desconhecido. Epimênides deixou no seu livro registrado que deveria se escrever na beira do altar: agnostotel, expressão grega, diagnosticismo, agnostotel, o Deus desconhecido. E naquele dia, historicamente, a história registra que muitos altares se levantaram e, de alguma forma, aquela praga com o tempo foi cessando. E ficou todo mundo perguntando que Deus era este, que naquele momento desconhecido foi aplacado com esse sistema de adoração e que parou, e interrompeu a praga entre nós. É por isso que Paulo volta a um texto, e quando chega no Areópago, ele cita Epimênides. Paulo sabe que aquela população estava muito interessada em conhecer um Deus que tem o poder de aplacar a enfermidade, um Deus que tem o poder de curar uma população, um Deus que é capaz de atender o clamor do seu povo. Por isso Paulo então desenvolve o sermão ao Deus desconhecido dentro de Atenas, Atos 17. Mas a segunda vez, e aqui quero destacar que a história aparece e cita o grande Epimênides, isso eu consultei lá nas obras de Diógenes. O grande historiador Diógenes Laércio, ele é na verdade um autor grego do 3º século depois de Cristo. Ele escreve uma obra intitulada A Vida de Filósofos. E quando você lê esta obra, você compreende muito bem e entende muito bem o que de fato Paulo coloca quando invoca a questão da prática dos cretenses serem mentirosos por convicção. Ele vai dizer em Tito 1,12: cretenses mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Paulo afirma que a mentira era uma prática comum para o cretense. O verbo grego, os irmãos que estudam grego e sabem bem o grego, o verbo para mentir aqui é cretizo. Cretizo, esse é o verbo, não é? Ele se refere a pessoas que mentem compulsivamente e enganam com suas mentiras. Então, quando alguém quer dizer que aquele fulano é mentiroso, em grego eles diziam cretizo. Quando alguém mentia muito a ponto de convencer as pessoas de sua mentira, eles diziam na cultura grega que ele estava cretanizado, cretano. Ouviram a expressão? Cretano. Ele é um cretano, ele está cretanizado. Historicamente vão dizer que a palavra cretano dá origem no português à palavra cretino. Você deve ter ouvido falar, pastor, perdoe usar um termo tão chulo aqui no púlpito, mas é a história, o senhor vai entender o que eu estou dizendo aqui, Quando Paulo usa a expressão cretano no sentido de mentirosa, esse é o grego cretizo, Paulo vai usar a concordância do verso 15, veja Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto que, veja, mente como consciência estão corrompidos. Paulo vai dizer, estão cretanizados, estão envolvidos e engodados por uma mentira que não conseguem se libertar. Era importante então naquele momento para Paulo que Tito levasse àquela geração da ilha uma mensagem capaz de libertá-los da mentira, e eram muitas mentiras. Acreditavam que o Deus grego, chamado Zeus, era um Deus humano, mortal, e que como mortal morreu e foi enterrado na ilha. Isso eles diziam abertamente. E quando a cultura pregava que Deus era um Deus divino e que viveria e vive eternamente,
havia esse conflito e muita gente ia até a ilha para tentar visitar lá o túmulo de Zeus, dizia-se, por exemplo. E de tantas mentiras, o que se sabe é que o apóstolo Paulo escreve esta carta pedindo a Tito que reúna homens de Deus, um exército capaz de entrar nas cidades, de pregar nos púlpitos das igrejas para reverter esse cativeiro mentiroso que dominava a mente dos gregos. Ele vai dizer isso em Tito 1:2, pode voltar ao texto, Tito 1:2, ele vai dizer: o Deus que não mente, ele vai dizer em Tito 1:2, o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, a expressão cronos aionos, que a verdade de Deus, ele diz, é uma verdade eterna, muito antes de que qualquer outra verdade pudesse ser dita ou contada na história da humanidade. O que o apóstolo Paulo espera é o seguinte: que ele encontre, Tito, homens que recebam a mensagem e se tornem porta-vozes da mensagem, que ao ouvir uma palavra, eles se tornem repetidores da mensagem. É isso que eu estou chamando eco nesta manhã. A eco nesta manhã eu chamo de a capacidade que temos de repetir um som que após reflexão de uma onda sonora, vai por uma superfície de objetos ou de lugar, ecoando em distâncias. Eu pregava ainda segunda-feira numa igreja e eu fiz um ensaio para dizer àquela igreja o que eu chamo de eco. Vou fazer um ensaio aqui, vou ver como é que os irmãos me respondem. Se eu pedisse aos irmãos para ir pregar aqui Jesus no Amazonas, a mensagem seria: Jesus transforma. Os irmãos conhecem essa mensagem. Jesus transforma. Um eco seria, a primeira coluna diz assim: Jesus transforma, e todas as outras vão dizer assim: Jesus transforma, Jesus transforma, Jesus transforma. Vamos tentar fazer o ensaio e ver se os irmãos entenderam o que é a reprodução simples e clara da mensagem do Evangelho, como devemos levá-la. Vou ver se a primeira coluna responde. Jairo e Ivanias vão puxar lá, hein? Primeira coluna, Jesus transforma. Eu vou ver no final da frase deles, no forma, vocês aqui digam a mesma frase, quando eles terminarem, eles têm que terminar, vocês dizem, eu vou ver essas 4 colunas, e o coral fica à vontade para participar das 4, para ajudar aqui. Vamos ouvir, coluna número 1. Não, está fraco, está fraco. Não está parecendo um eco, está parecendo uma tropa desordenada, não é? 1, 2, 3. Nem precisou ensaiar. Paulo pede uma coisa muito significativa à igreja e aos pastores. A verdade tem que ser a mesma. Ela não pode ser corrompida, ela não pode ser distorcida, por isso ontem falamos sobre epio-diortose. Ela é ortodoxa, ela é uma linha reta, ela vai se repercutir por milhares e milhares de anos como uma verdade que Deus nos entregou, uma verdade que recebemos do céu a levá-la. Eco. Não há mudança nem sombra de variação na pronúncia, e não será desvirtuado em nada o conteúdo da mensagem. Quando um grego ouvisse a expressão, ele saberia o que é, porque um grego, irmãos, desde a sua meninice sabe o que o eco é. O eco para o grego é na verdade uma deusa, eles contam isso na mitologia, a deusa Eco. A deusa Eco nada mais é do que uma jovem bonita, muito linda, que se apaixonou por um rapaz que, segundo ela, era mais bonito do que ela. O nome do rapaz era Narciso. Você sabe o que é narcisismo? Cuidado com o narcisista, é um perigo o narcisista. Eco se apaixona por Narciso, que é para nós a expressão da psicologia do narcisismo, e Narciso não ama ninguém que não seja ele mesmo. Narciso está na beira daquele riacho, na beira daquele lago, moreno, alto, bonito e sensual, e se você não gostar do moreno, faça loiro, faça o seu perfil ao seu jeito. Olhava para aquele lago e dizia: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Egoísta, egocêntrico estava ele. Eco, apaixonada, iludida, como muitas meninas por aí que veem rapazes bonitos, né? Ela lhe entregou o seu coração. Ele não respondeu ao seu amor, devolveu-lhe o coração, ela abraça o coração, recua a floresta e chora de dor, porque sua paixão e seu amor não foi correspondido. Aquele processo endurecido, ela se tranca, coloca de volta o seu coração, ali ela se senta, e sua vida, seu coração e sua alma são petrificados. Isso contava os gregos para os filhos entenderem o que era um eco. Eco então se senta petrificada, montou-se uma grande cordilheira, e a população preocupada porque faltava uma deusa no seu panteão de deuses, procurava a Deus. Onde ela estava? Perguntaram a Narciso. Não sei, foi por ali. Aí o povo saía pela mata procurando a deusa. Sabe o que acontecia na cordilheira? Eles gritavam: Eco, estão procurando a deusa. O que ela respondia?
eco, eco, eco. É isso aí. Essa é a moral da história. O que eu estou entendendo é que qualquer pessoa com a mente simples e com a cultura simples compreenderia o que Paulo queria dizer. Paulo estava dizendo que há que se reverberar uma verdade, que há que se ensinar uma verdade, e que ela só pode ser produzida por homens que têm um perfil segundo Deus instituiu, e que este perfil que Deus instituiu, que este modelo, que este manequim, que este molde que o próprio Deus deu, é o único capaz de reverberar a verdade divina. Acabamos de cantar aqui nessa manhã um dos mais lindos hinos do cantor cristão, o hino 375 do cantor cristão. Muito obrigado ao maestro que colocou o hino na liturgia. E no 375 diz assim, na sua segunda estrofe, cantamos aqui na abertura do culto: ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo trazem dos céus. Esse na verdade era o título do sermão. Eu originalmente, quando escrevi esse sermão, eu coloquei esse título: Ecos de excelsa graça de Deus. E depois de estudar e revisitar, procurei a ideia de comparar os ecos da verdade contra uma terra de crendices mentirosas. Mas veja, ecos de excelsa graça de Deus. Há quem de nós não consiga traduzir essa expressão. Eu, irmãos, tenho vivido com muita facilidade, tenho interpretado essa segunda estrofe de nosso honrado cantor cristão como a verdade de Deus descendo a nós. É como o Filho de Deus encarnado, trazendo uma palavra e dizendo a nós: eu sou o que, irmãos? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai? Numa terra de mentiras, a mensagem a ecoar é: conhecereis a verdade vos, sem distorção. Nos lábios de um cristão que tem a configuração, o manequim, a performance que Deus tem autorizado e chancelado como servo de Deus a levar esta mensagem. São ecos da excelsa graça de Deus. Fanny Crosby, irmãos, era cega. Já sabemos disso. E cega como era. Conseguia ver e ver muito mais longe do que talvez muitos de nós que com olhos visíveis não enxergamos. Quantas vezes em nossa igreja eu prego sermões em que os que têm vista e os que têm ouvido não entendem, mas o grupo dos surdos, que ocupa toda uma ala esquerda da igreja, nas mãos de uma jovem que faz as libras e traduz o evangelho, eu faço o apelo a 5 ou 10 conversões de ouvintes, e às vezes a dezenas de surdos ouvindo o evangelho. Eu digo: os surdos ouvem, os cegos veem. Quando o eco é de Deus e quando o som é de Deus, rompem-se as barreiras, porque o próprio Deus permite que aquele que ouve a mensagem compreenda que ela tem selo divino. Sentado em minha igreja há sábado atrás, 15 dias atrás, eu acho 15 a 20 dias atrás, no sábado que tivemos a celebração do Dia Nacional do Surdo em nossa igreja no sábado, sentou no primeiro banco da igreja uma cega e surda. Aquilo, irmãos, me cortou o coração. Eu me aproximei daquela senhora e, com o respeito que ali foi nos dado e a apresentação que conseguiram fazer da minha pessoa a ela, eu só fazia abraçar, irmãos, e ela não viu, graças a Deus. Eu chorava, porque eu não imagino o que é viver como ser humano num mundo surdo e cego. O irmão tem noção do que seja isso? Eu não creio que nós aqui no nosso melhor esforço consigamos entender. E ela nasceu surda e cega. Eu disse: menina, como você vai fazer para que eu me comunique com ela? Tenta, pastor. E aquela senhora abre as suas mãos, e aquela menina vai fazendo sinais em libras e colocando toques nas suas mãos, sensitivos. E ela, ao receber os toques, ela responde: sim, ela começa a compreender o que está dizendo. E teve uma hora que eu disse para ela: eu te amo. A jovem virou ela de costas e fez um coração enorme nas costas dela. Ela, tatilmente, inspirou o coração e fez aquele coração. Ela se virou para mim e disse assim, e me abraçou. E eu digo: meu Deus, a comunicação do amor sem som, sem luz, tátil, porque o som de Deus pode ser ouvido pelos surdos, a luz de Deus pode entrar aos olhos de um cego. O irmão entende o que eu estou dizendo aqui? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é uma geração, pastor, morta nos seus delitos e pecados. Mas se nós nos levantarmos como proclamadores da verdade de Deus, esta verdade do Senhor chegará a todo aquele que desta verdade precisa. Eu me lembro muito bem quando o próprio apóstolo Paulo, irmãos, chega a mencionar que nós, como servos de Deus, precisamos levar esta mensagem como verdadeiros mensageiros e porta-vozes dela, Tito 1,13, para que aquela geração que está doente e enferma, Tito 1,13,
se torne sadia na fé. Me deixe dar 3 recomendações aos irmãos, eu dou 3 recomendações e encerramos esta mensagem, Ecos da Verdade de uma Terra de Mentira, deixando 3 ensinos que encontrei nesse texto e transmito aos irmãos. Primeiro, ecos da verdade de Deus podem ser encontrados e sempre percebidos e identificados na vida de verdadeiros cristãos. São os verdadeiros cristãos, irmãos, que representam hoje o som do céu. São os verdadeiros cristãos que fazem descer na igreja e numa sociedade corrupta e perversa como a nossa, o som que emana de Deus, o som que emana no céu. E para isso o apóstolo Paulo disse que começará uma obra na igreja que precisa passar pela vida do bispo, do episcopo, do oikônomos, do presbítero da igreja. Este homem de Deus, para ser um eco, para ser uma voz que anuncia, os irmãos percebam que a rede de eco se formou quando eu aqui disse uma expressão e a coluna fez o quê? Repetiu. E quando a coluna repetiu, o que a outra fez? Ela repetiu. E quando uma repetiu, a outra transmitiu. Até que a reverberação bateu na parede e voltou no coral. E todo mundo pregou o quê? Uma una verdade. O que o apóstolo Paulo disse é que o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filho crente, não ser acusado, não ser orgulhoso, não briguento, não ser apegado ao vinho, não ser violento, não ser alguém que preza por lucro, desonesto, precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado. O que ele está dizendo? Deus tem uma corneta, Deus tem uma trombeta, e essa trombeta chama bispo. Deus tem uma voz, Deus tem um profeta, e ele chama homem de Deus, e é este homem de Deus que precisamos orar, e que precisa ser encontrado por toda a igreja, para que dentro da sua igreja, de sua comunidade, faça reverberar o retumbante som do céu. Quem crê, diga assim, glória a Deus. É nos lábios do pastor e do mensageiro, seja este, ou qualquer episcopo ou presbítero desta igreja, a levantar a sua voz, a boca de Deus na sua casa. Se não houver a boca de Deus, se não houver um som do céu, o que as pessoas ouvem é o retumbante som mentiroso do inferno, que tem levado milhares de pessoas à perdição, irmãos, eterna, por falta de um som divino que reverbere na cidade do Senhor. Deus está dizendo a Manaus, tenho muito povo nessa cidade, sejam minha boca, sejam som, sejam minha voz, mas eu os usarei. Mas eu os abençoarei quando irrepreensível, quando vestirem este manequim, quando o designer divino for a sua personalidade, sua vida, quando forem a moldura que Deus planejou de investidura para levar a mensagem do Senhor. Os que creem, digam amém. Irmãos, oremos pelos ministérios de nossas igrejas, pastor. Oremos pelos púlpitos batistas brasileiros, porque precisamos ver hoje homens do Senhor se levantando como profeta de Deus a esta geração. Tristeza, chorei com o pastor ontem, quando falávamos sobre um colega de ministério que 5 anos estava em adultério e destruiu os últimos anos de sua igreja. Eu digo, Deus tenha compaixão de mim, quem está de pé cuide para que não caia, porque se falha o bispo e se o evangelho não é compreendido e traduzido com a integridade do ministro, tudo na reverberação está comprometido. Os irmãos entenderam? Tudo no som e tudo na voz divina será de alguma forma destruído ou contaminado. Por isso o Evangelho Santo hoje, erguido aqui nesta manhã, manda dizer, abram seus ouvidos, abram seus corações e sejam a voz de Deus neste lugar. 1 Coríntios 14, 7 diz assim, 1 Coríntios 14, 7, Paulo vai tratar um texto muito claro dizendo, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se o som não for distinto? Ele está falando dos instrumentos. Se uma bateria, se um trompete, se um trombone, se um sax começa a tocar alguma coisa que não está na harmonia, como é que o ministro vai continuar regendo em paz aqui? Ele está fora da música, ele está desafinado no conjunto da grande obra. O que Deus está dizendo é versículo 1 Coríntios 14, 8. Além disso, diz ele, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para o quê? Para a batalha. 1 Coríntios 14, 8. Se o púlpito entonar a letra errada, se do púlpito a doutrina sai equivocada, todo o exército marchará o que, irmãos? Equivocado.
Eu servi no serviço militar 2 anos e 10 meses. Fui soldado, cabo e 3º sargento. Bem no início da nossa formação, os irmãos devem que serviram, sabem, né? Você passa dias inteiros para aprender a ordem unida. Quem fez sabe. Ordem unida, o pastor sabe. E toca-se lá o trombeteiro. Ele dá um agudo. Aquele pip final é para a tropa toda ou pôr a mão aqui, ou descansar, ou dar um passo e começar a marchar. Há um toque, cada som é um toque. É para marchar, é para virar à esquerda. Eles não falam nada, é só o trombeteiro para virar à direita ou para atacar. Cada som. O som de sentido é um som lindo, né? E a tropa bate num som só. Quando começávamos do primeiro dia, eu lembro bem, do primeiro dia foi como a primeira coluna. Aí fazia assim. Parecia que estávamos passando a mão num ralador de coco. Não tinha sentido. No final do dia, de tanto repetir e de entender o som do corneteiro, ele tocava pip, e nós o quê? Pip. Já foram numa formatura de uma tropa de elite mesmo? Irmãos, é um espetáculo. Sua postura, sua formação, não há voz, não há comando, eles sabem onde vão e direção, porque o trombeteiro dá um som certo. Já viu os ministérios pelo Brasil? Já ligou sua TV durante a noite e a madrugada para ouvir o que os trombeteiros estão dizendo por aí? Nós teremos uma geração de perdidos, irmãos, de depravados, de mortos, de não ressuscitados, de gente que vem para a igreja por um lado cultural e social, mas não transformado, porque o trombeteiro remete-nos a um som errado, remete-nos a um som desviado. Este não é o som de Deus. Os irmãos não tenham medo de ouvir isso e de dizer isso. Este não é o som do céu. Ah, irmãos, a melodia do céu será identificada na pessoa do Cristo encarnado e do santo evangelho que dele recebemos. Pastor, que Deus o abençoe como líder desta amada igreja na instrução de seu rebanho, porque se o senhor emitir o som certo, toda a tropa marcha pujante na direção da Canaã celestial. Mas no dia em que o ministro se desvia ou se afasta, o exército de forma duvidosa vai tentar encontrar o dia da sua marcha e ficará confuso com tantas vozes, com tantos sons que corrompem a mente da igreja e do rebanho do Senhor. Pastor, o senhor gastou o aniversário da igreja todo para falar do pastor? Não, eu quero falar dos irmãos e agora eu vou começar o sermão. Pode marcar o tempo para ver quanto vai durar o sermão, que até aqui foi só a introdução. Abra sua Bíblia, por favor. Por favor, Tito 2, 2 e 3. Carta de Paulo a Tito, Tito 2, 2 e 3. Veja o que Deus tem para dizer aos homens. Irmãos, que importância tem que a igreja toda seja hoje orientada a ser a voz de Deus, para que Manaus seja iluminada por um som divino que emana deste templo e desta igreja para a salvação desta nação. Tito 2, 2. Estão comigo, sim ou não? Os homens que quiserem ler comigo Tito 2,2 podem ler. Leia na sua versão, não tenha medo. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sadios na fé. Para quem é essa orientação, irmãos? Quantos homens temos aqui? Levante a mão, quantos homens? Homens do Senhor. É para vocês. Então eu não vim falar para o pastor, apesar de ontem gastar bastante tempo falando sobre o líder saudável, a igreja doutrinada. Hoje eu quero falar com a igreja. Eu vim falar com vocês, coral. Os homens deste coral. Deus espera que a geração de homens e sacerdotes dessa igreja, homens anciãos, homens mais velhos, sejam sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se Deus levanta um bispo com todas aquelas características, pastor, de um bispo abençoado, Deus levanta homens com um manequim perfeito. É quase uma fashion week gospel, não sei como é que seria, né? Há uma moda divina, há uma roupa divina em que você pode vestir e se revestir dela, e quando você sai na rua, ela cai bem em você, porque é Deus usando você, sua vida, para transformar, irmãos, um mundo de mentiras e fábulas, um mundo de altares e divindades, lembra do Areópago? Um mundo de falsos deuses, e levar a mensagem ao único Deus justo, santo e verdadeiro, não mais ao agnostotel, mas ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro, o Deus que Paulo começa a contar e dizer em Atos 17, que criou o mundo e trouxe salvação a todo aquele que nele crê.
Ah, pastor, mas vai falar só para os homens? Não, mulheres. Tito 2:3. Vamos às irmãs agora. Tito 2:3. Por favor, abram, irmãs, sua Bíblia, não feche. Estamos estudando a palavra de Deus. Tito 2:3. Irmãs, leiam por gentileza comigo. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a não serem, mas serem capazes. Jovem solteiro, se você achar uma mulher assim, casa em nome de Jesus, casa mesmo, e não larga mais, meu irmão. Esse é o manequim divino. Esse é o som do céu. Os irmãos entenderam o que eu estou pregando aqui, irmãos? O esforço que o pastor faz hoje aqui para diferenciar o barulho, a imundície que se ouve no mundo para o verdadeiro evangelho que a igreja tem que pregar. Essas são as mulheres que Deus precisa. Essas são as irmãs que formarão uma igreja cujo trombeteiro prega, a mensagem ecoa, diácono Vanias, diácono Jairo, diácono Rubem, né? Ela vai entrar pelas ruas, porque essas mulheres, esses homens são transformados pelo poder regenerador do santo evangelho de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, há um manequim novo, há uma nova postura, muda a roupa, muda a maneira de falar, muda a compostura, muda o modelo de existir. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi o quê? E foi achado. Agora você diz assim: não, vou falar só com os homens e com as mulheres. E as crianças, os jovens, os adultos? Tem para todo mundo. À noite eu vou terminar. Abra sua Bíblia, Tito 3, 1 e 2. Tito 3, 1 e 2. Vira a página. Tito 3, 1 e 2. Olha o lembrete para nós, igreja, nesta manhã. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer o quê? Tudo que é bom. 2, não caluniem o quê? Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com quem? Para com todos os homens. Irmãos, esse recado é para quem? Para homens ou para mulheres? É para todos. Sente com seu filho no culto doméstico, sente com seus filhos num bate-papo e lembre aos filhos que você recebeu como herança do Senhor. Deus tem um evangelho poderoso, meu filho. Deus tem um evangelho santo, meu servo. Deus tem um evangelho transformador, meu filho. Leve esta mensagem. A sua presença na sala de aula, sentado, mudo e calado, pode ser tudo que o mundo precisa para olhar e dizer: vejam como este jovem é diferente, como ele é transtornado, transformado, como ele é embevecido pelo poder e pelo evangelho da graça de Deus. Somos ecos da verdade numa terra de mentiras, de falácias, de falsas religiões. Segundo ensino, vamos avançar, irmãos, eu vou ao segundo, com mais um eu termino. Ecos da verdade de Deus são necessários para enfrentar os cativeiros dos crentes de mentira. E aqui eu não estou falando dos incrédulos, eu gostaria até de ter tempo para isso, à noite eu gastarei um tempo com isso, mas eu quero falar aos crentes de mentira, e não estou falando dos incrédulos. O texto diz, Tito 1:10, volte ao texto, voltamos ao texto original da manhã, Tito 1:10, pois há muitos insubordinados, não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam, o quê? É necessário que eles sejam, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Aqui paramos até este momento. Tito 1:16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Procure a definição de cretino no seu dicionário e você verá que a palavra evoluiu bastante, e tudo isso aqui está lá em português, em bom português. Para quem acha que cretino, e aí tem uma linha de defesa, né? Que a palavra cretino vem de pauvre chrétien, né? Pauvre chrétien, francês. Pobres cristãos. É uma ideia jocosa e humilhante que se fazia na Europa para humilhar os cristãos e persegui-los. Pauvre chrétien. Aí diziam que o chrétien era o cretino e que o cristão era a heresia. Na verdade, me perdoe, historiador que fez isso, queria corromper a igreja e tentar destruí-la. Mas a história denota que cretano e cretanizado eram os cretenses que mentiam até acreditar na sua mentira, daí o estado de cretinice daquela geração. E eu quero defender a outra linha, e não a linha que pela Europa circula, e no Brasil todas as literaturas defenderão. Eu vou ficar com essa definição: cretinos desobedientes, detestáveis, desqualificados para
qualquer boa obra. E não foi eu que desqualifiquei não, irmãos, é o Senhor e a Bíblia. Quem crê, diga amém. Um grupo de falsos crentes estava no meio da comunidade, e é triste, mas é verdade, eles estavam no meio da comunidade. Esse grupo de falsos crentes são chamados por Paulo de insubordinados. É o grupo do não concordo. Não concordo. Eu disse ontem, se está na Bíblia não é para concordar, é para o quê, irmãos? É para obedecer. Imagina se o soberano de toda a terra, eu creio, revelou-nos uma palavra que revelou, deu-nos a palavra dele que é verdade, nos diz a fazer, eu digo não concordo, é aquela conversa de Deus com Jó. Ô Jó, que conversa doida é essa, meu filho? Acorda, rapaz, onde é que você estava quando eu coloquei todo o universo a funcionar? Onde você estava quando eu coloquei a cabra no alto daquela montanha, o sol a nascer do jeito que está, quando eu firmei tudo a funcionar? Ô rapaz, baixa sua bola aí. Essa versão em minha não está na Bíblia não, eu estou aqui criando um pouco, para o irmão entender, conversa de bêbado. Jó, pressionado pelos seus amigos que estão equivocados, decide agredir o Senhor, quando deveria ele se submeter. Não é para discordar ou concordar, irmãos, é para o quê? Para obedecer. Jesus Cristo morreu pela palavra e disse, serei na palavra, e disse, a tua palavra é verdade, João 17. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O crente me diz que lê a Bíblia e diz, não quero isso não. Uma jovem de forma arrogante, irmãos, entra no gabinete e diz, vou casar, o senhor fará meu casamento, mas em Efésios 5 o senhor não pregará. Eu digo, bom dia, porta fora, seu casamento eu não farei. Se o evangelho não lhe cabe bem, se a verdade de Jesus não lhe consome a alma, fique fora em sua incredulidade, mas deixe Deus me encher de sua graça e me convencer de sua verdade. É poderosa a verdade do Evangelho que diz ao homem, ame sua mulher como Cristo quer, irmãos, amou a sua igreja. E mesma e poderosa a verdade diz, mulheres, sejam submissas aos maridos como a igreja. A quem? A Cristo. Quanto desvio, porque somos o quê? Insubordinados. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui, que os chama de os da circuncisão. Os da circuncisão, eles privam as pessoas da verdade e induzem pessoas ao erro. Veja o texto, os da circuncisão. Os principais encrenqueiros eram quem? Os da circuncisão. Quem eram eles? Mestres judeus. Professavam ser cristãos, diziam ser cristãos, mas insistiam que cristãos deveriam ser circuncidados, guardar a lei para serem salvos. Irmãos, isto é verdade ou mentira? Isso é mentira. O evangelho já nos foi entregue. O evangelho da salvação por nós já foi recebido. O santo evangelho já para nós anunciado diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de quem? Não vem das obras para que ninguém se... Irmãos, ou acreditamos ou não, ou cremos ou não, não é para concordar ou discordar, é para obedecer e para servir e para se alegrar com a verdade prescrita no evangelho que do Senhor o quê? Recebemos. Qual é o problema dos insubordinados da circuncisão? Eles negam o tempo todo, pastor Norton, a autossuficiência do sacrifício de Cristo. O que eles vão dizer? Que o sacrifício de Cristo não é suficiente, que o sacrifício de Cristo não é capaz de salvá-los, que o sacrifício de Cristo precisa de uma mãozinha, de uma ajudazinha para operar a sua salvação. Isso quem já dizia era a remonstrância, lá no Sínodo de Dort, já se tentava dizer isso. Isso não funciona, irmãos. A Bíblia diz que em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Não há outro caminho, só há uma porta, Jesus. E Jesus é o único que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Jesus é a única providência de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, para que aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. Essa é a verdade única, infalível, inerrante, inequívoca do Evangelho. Alguém me diz que precisa de boas obras. Está no catecismo de muitas igrejas, irmãos. Se você sair dessa igreja e procurar outra igreja, e vai estar um nome às vezes evangélica, ele vai dizer, atenção, pastor, a conta é minha, o senhor me perdoe, depois o senhor pode me bater, mas me perdoe, a conta é minha.
O cara quer te vender 1 quilo de sal, uma rosa, um pacote, uma toalha, um sabonete, e diz que se não comprar não vai ser salvo. Deus tenha misericórdia! Senhor, socorre sua noiva, liberta-nos dessa mentira, Jesus, porque há uma geração perdida e equivocada que não entendeu a suficiência do sacrifício de Jesus. São os ecos do som da circuncisão voltando. De fazer isso ou aquilo, uma obra, ou isso, se não constar 12 parcelas de dízimo, vai queimar no inferno. Tenha misericórdia, pastor. Que ensino é este? Onde o pastor aqui no culto coloca dízimos voluntários. Irmãos, saiam dessas igrejas, venham para cá, aqui a verdade é pregada. Meu Deus, que geração a nossa! Que torpeza, que mente contaminada, voltando a incluir boas obras num sistema que não pode ajudar as igrejas. Preciso incluir sacrifícios. Uma irmã chega em minha igreja devastada, destruída. Eu perguntei: o que está acontecendo? Estou saindo da igreja tal. O que houve, minha irmã? A mulher estava destruída. O pastor disse que eu tenho que ir de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, para poder ser salvo, para ser abençoado. Falei: misericórdia, ele disse isso? Aí disse a igreja, o pastor, eu falei: Deus guarde a senhora, venha servir conosco, esteja aqui. E começamos a ensinar o poder da graça e do evangelho do Senhor. Irmãos, que pessoa se tornou essa senhora hoje, servindo a igreja? E eu falei para ela: continua vindo quase que todo dia. Mas as compreensões mudaram. Como que ela ama Jesus, como que seu rosto mudou, não é mais um peso. Lembra de ontem? Não é obrigação, ela ama servir a Jesus e viver para Ele agradecendo tão grande salvação. Tem uns 3 meses que ela está conosco. Eu digo: Deus é bom demais. Quando Deus coloca nos lábios de um homem de Deus o Evangelho, e quando a Bíblia é ensinada como ecos de excelsa graça de Deus, há poder para transformar perdidos. O que fazer quando ecos e sons estranhos permeiam a igreja e não são o som do céu? Eu vou dar recomendações rápidas, pastor, e termino. Tito 1,11, o que fazer quando o som corrompido? Atenção, ministério de presbíteros e diáconos da igreja, os irmãos devem anotar isso, para poder tomar providência, porque se começa errado, irmãos, quando vai errado, vai andar errado e a igreja pode ser devastada. Tito 1,11, quando um som errado e uma voz errada começa a permear a igreja, Tito 1,11, é necessário que eles sejam... Isso mesmo, irmãos, eles precisam ser silenciados. Segundo exemplo, Tito 1,13, tal testemunho é verdadeiro, portanto, faça o quê? Repreenda-os com brandura, é isso? Com brandura, é isso? Severamente. Tem gente que não fala em disciplina na igreja. Eu não acredito em igreja sem disciplina. Vamos pensar no que provoca divisões no meio da igreja. Versículo 10, Tito 3,10. Vai para 3 agora. Eu estou adiantando para a gente fechar o sermão. Tito 3,10. Quanto àquele que provoca divisões, faça o quê? Advirta-o 1 e 2 vezes. E se ele não ouvir, faça o quê? Rejeita. É simples, irmãos. É difícil, pastor? É difícil. Conselho diaconal é difícil? É difícil. Mas se não fizer, as cornetas vão desvirtuar o exército. A marcha será corrompida. Por que eu estou falando em disciplina? Para que sejamos sadios na fé. Tito 1,13. A saúde da igreja, eu peço que você guarde essa frase. A saúde da igreja depende diretamente de uma liderança qualificada, de uma membresia santificada e que santifica todos os outros membros para que eles sejam sadios na fé. Tito 1,13. Abençoados por essa palavra, digo amém. Os irmãos querem almoçar e eu também. Ontem foi piscicultura, né? À noite foi agropecuária. Hoje eu não sei o que vai ser, mas eu quero terminar. À noite os irmãos voltarão à noite, amém? À noite é mensagem evangelística. Vamos pregar o evangelho. Traga um convidado, traga um não crente, ele vai tomar a decisão por Jesus, porque o Espírito Santo vai convidá-lo à fé. Vem à noite. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Vamos terminar o sermão. O último ponto é que eu termino. Me deem 5 minutos e 59 segundos. Somente os ecos da verdade do evangelho têm o poder de libertar as pessoas
do cativeiro da mentira. Se o conteúdo é verdadeiro, ele liberta. Se a mensagem vem por uma igreja santificada e por um bispo que representa as qualidades de um bispo que a Bíblia emoldurou e qualificou, essa mensagem tem resposta, ela alcança. É muito interessante, irmãos, o que Paulo vai dizer em Tito 1, 2 e 4. Escrevo Tito 1, 2, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu, Cronos Aionos, antes dos tempos eternos. O que Deus tinha a decidir, decidiu e direcionou o mundo antes dos tempos eternos. Verso 3, e no momento oportuno, manifestou sua palavra, aqui importante, mediante a pregação. É pela pregação e pela pregação pura e simples da mensagem do Evangelho que as pessoas serão transformadas. Tito, capítulo 1, versículo 4, diz que ele mesmo converteu-se ouvindo a pura mensagem do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que a verdade é manifesta, número 1, pelo testemunho pessoal de um cristão. A primeira maneira pela qual o Evangelho pode ecoar numa comunidade grande como essa, e há muitos membros aqui nesta manhã, agradeço a Deus por isso, é que o seu testemunho pessoal tem o poder de transmitir essa mensagem. Veja Tito 2, me acompanhe, 7 a 11, é o sermão da noite, mas eu vou aplicá-lo já aqui. Tito 2, 7 a 11, seja você mesmo um exemplo de boas obras, Tito 2, 7. No ensino mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja o quê? Que seja envergonhado o adversário, não você. Não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, e que não sejam o quê? Respondões. Oh, eu não concordo. 10. Nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas, veja, epifania, grego, manifestem, epifania, a beleza da doutrina de Deus. Perceba que a palavra manifestar precede de novo o uso da palavra manifestar, epifania, né? Manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que ele está dizendo? Que esse comportamento e essas atitudes têm o poder, versículo 10, do que? Epifania, não é teofania, de manifestar a graça salvadora de Deus a todas as pessoas. As pessoas ouvem o Evangelho porque tem um contato com o Evangelho que você vive. As pessoas ouvem de Jesus porque conseguem ver Jesus na sua vida. Por isso você diz na ceia do Senhor, corpo de Cristo. Você é ou não é o corpo de Cristo, sim ou não? Esta igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o quê? O cabeça. O corpo de Cristo responde como corpo de Cristo, vive o Evangelho de Cristo, a ponto de epifania, manifestar a doutrina salvadora do nosso Deus. É assim que Paulo diz, Tito 2,11, que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a quem? A todos os homens. Coisa linda. Eu não sei quem vai aceitar a mensagem, eu não sei quantos vão recebê-la, mas que ela será manifesta e pregada a todos, ela será. O Evangelho diz isso. Quando o Evangelho do Reino for pregado no mundo inteiro, então virá o quê? O fim. Uns serão colocados à direita, outros à... Eu não sei quem vai decidir, eu não sei, Deus é que sabe. Mas eu vou pregar, eu vou, epifania, manifestar graça salvadora, dar testemunho do Evangelho da fé, e milhares de pessoas terão acesso a essa graça salvadora, porque através da minha vida o Evangelho chegou lá. Foi pelo primeiro pastor dessa igreja que o Evangelho chegou a nós, sim ou não? Graças a Deus, epifania. Um intérprete de São Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, que Deus vai salvar todo mundo, até aquele monte de pecador que tem na igreja dele, que está fumando, bebendo, se prostituindo. Ele disse isso no púlpito. Um bispo batista de São Paulo, no púlpito. Ele chama de graça comum, e ele fala agora que é universalista. Ele fala assim, fique no pecado onde você está, viva do jeito que você está vivendo, que no final o Deus que manifestou a salvação para todo mundo, vai levar você para o céu. Tenha misericórdia de um pastor desse. Tenha misericórdia. Se a graça salvadora não é vista pelo poder regenerador do Evangelho, está aqui, ó, está no Evangelho, manifestada, não é teofania, é epifania, é uma vida regenerada e transformada como um bom vaso. Paulo vai dizer isso em Romanos 6, onde superabundou o pecado, superabundou o quê? Ah, porque a abundância de graça vão permanecer no pecado, ele diz o quê? De jeito nenhum.
O Evangelho transforma ou não transforma, irmãos? E é a transformação do Evangelho que faz com que a mensagem do Evangelho esteja manifesta, Tito 2,11, a todos os homens. Se fosse Jesus aqui, Jesus Salvador seria teofania, é epifania, é uma pessoa, é um crente, é um homem transformado, está no texto, levando este Evangelho, esta mensagem transformadora para todos os homens. Termine, irmãos, fique de pé, vamos terminar, honrando a Bíblia, honrando o Evangelho. Por 124 anos nós o pregamos aqui, e pastor, pregaremos até o último dia desse mundo, quando Jesus vier buscar esta igreja, porque o Evangelho é poderoso. Olha o que o Evangelho faz conosco, irmãos. Tito 3:3, vamos lá? Todos juntos? Tito 3:3, abra sua Bíblia. Tito 3:3, eu queria que você lesse comigo esses textos, e agradeça a Deus, porque pregando o Evangelho e vivendo a verdade, somos libertos pelo Evangelho de Jesus. Tito 3:3, vamos juntos? Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo... Pare por aqui. Quantos já foram assim? Quantos foram escravos da mentira? Quantos foram? Levante a mão. Quem já foi? Eu fui. O Evangelho me alcançou. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O Evangelho me transformou. Eu ouvi o som do céu. Eu ouvi o som do céu. Eu era um menino de 9 anos. O pregador disse: você é uma ovelha perdida. Eu disse: eu creio, eu sou. E Jesus veio te buscar. Eu saí do meu lugar. Eu fui a única decisão daquela noite, santa decisão. Estou pregando o Evangelho até hoje, desde os meus 9 anos, 1979, o dia em que eu me converti. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer, sem luz. Mas o Evangelho me alcançou. O que ele fez comigo? Vamos ao verso 4. Olha o poder de uma igreja que vive o Evangelho e que prega o Evangelho. 4. Mas quando se manifestaram, epifania, irmãos, epifania, quando se manifestou a bondade, o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele, o quê? Nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do quê? Do seu Santo Espírito. Ele derramou sobre nós o quê? Generosamente, por meio de Jesus Cristo, esse lavar e esse poder regenerador do Espírito Santo. 7, Ele fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Que Deus abençoe esta igreja, seu pastor e os irmãos. Os irmãos têm grande responsabilidade com o eco da mensagem que receberam. Os irmãos levarão a mensagem verdadeira do Evangelho. Os irmãos serão a geração corrupta e mentirosa dos cretenses antes de Jesus, a corromper a verdade que o mundo precisa ouvir. Mas se os irmãos forem fiéis à palavra, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. O som do céu será ouvido na vida de cada um dos irmãos, para que nesta igreja e neste bairro o nome santo de Jesus seja glorificado. Amém? Amém.